Olá, pessoal. Tudo certo com você? Espero que sim. Estamos indo para a reta final do nosso primeiro capítulo. As aulas 9 e 10, fechando o capítulo 1 do nosso curso de matemática. E nessa aula 9, nós vamos falar em equações. Por enquanto, nas equações básicas do primeiro e do segundo graus. Evidentemente, logo em seguida, nós viremos com o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Aí nós vamos falar em outras equações, nas equações modulares, nas equações exponenciais, nas equações logarítmicas, nas equações trigonométricas. Mas, por enquanto, nessa aula, capítulo 1, elementos fundamentais da matemática, nós vamos falar nas equações do primeiro e do segundo grau. E o que é uma equação do primeiro grau? Aliás, o que uma expressão necessita para ser chamada de equação? Equação é toda e qualquer expressão que apresente, no mínimo, uma variável, uma incógnita e um sinal de igualdade. Toda e qualquer expressão que apresentar uma variável, uma incógnita e um sinal de igualdade passa a ser chamada de equação. Só que aí, como eu enunciei agora há pouco, existem vários tipos diferentes de equações. Como que se representa a equação do primeiro grau? A equação do primeiro grau é aquela que se escreve na forma ax mais b igual a zero, onde esses coeficientes a e b podem ter qualquer valor real, desde que o a seja diferente de zero. Agora vamos entender, por que o a tem que ser diferente de zero? Por que o a não pode ser zero? Porque se o a for zero, independente do valor de x, 0 vezes x dá zero, some a variável. Sumindo a variável, não tendo variável, não é equação. Como falamos agora há pouco, a expressão para ser chamada de equação tem que ter no mínimo uma variável, uma incógnita, e um sinal de igualdade. Se o a for zero, soma com a variável, não tem variável, não é equação. O que significa resolver a equação? Encontrar o valor dessa variável que torna a identidade verdadeira. A isso nós chamamos de raiz da equação. A raiz da equação é o valor da variável que torna a identidade, a igualdade verdadeira. E a quantidade de raízes é dada pelo grau da equação. Se a equação é do primeiro grau, então você terá uma única raiz. O conjunto solução terá um único valor. E como que eu encontro essa raiz? Como que eu encontro esse valor? Apenas isolando a variável, deixando a variável, a incógnita, sozinha. E tudo que está em torno dela, você joga do outro lado do sinal de igualdade. Nós chamamos do outro membro. E quando você troca de membro, você inverte a operação. Como assim? Eu vou dar um exemplo bem simples, bem prático, só para que a gente possa entender o que está acontecendo. Se nós temos 2x sobre 3 menos 5 é igual a 11. Ou seja, tem variável, tem sinal de igualdade, é uma equação. O maior expoente da variável é 1, é uma equação do primeiro grau. Para resolvê-la, encontrar o valor dessa incógnita que torna essa identidade verdadeira, basta isolar a variável. Você vai ficar isolando a variável. Então, daqui, o 2x sobre 3 é igual a 11. O 5 está subtraindo, inverte a operação, do outro lado ele vai somando.
Daqui você tira que 2x sobre 3, 11 mais 5, 16. Da mesma forma que o 5, subtraindo, do outro lado soma, o 3 que está aqui dividindo, do outro lado multiplica. Então fica 16 vezes 3. Você inverte a operação. Então daqui você terá que 2x, 16 vezes 3, 48. E finalmente, para isolar a incógnita, o 2 que está multiplicando, inverte a operação, do outro lado ele divide. 48 dividido por 2. X igual a 24. Você encontrou o valor da incógnita. Você encontrou o valor da variável. É isso que nós chamamos de raiz da equação. É o valor da incógnita, da variável, que torna a identidade verdadeira. Observe, se o x for igual a 24, 2 vezes 24, 48, divide por 3, 16, menos 5, igual a 11. Verificou? Por isso que é chamado de raiz. Então, na equação do primeiro grau, que se escreve na forma ax mais b, a e b qualquer valor real, desde que o a seja igual a zero, você vai resolver a equação isolando a variável. Ou seja, quando do outro membro, você inverte a operação. Agora, ela sendo do segundo grau é aquela que se escreve na forma ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde, mais uma vez, os coeficientes a, b e c podem ser qualquer valor real. Qualquer valor real, desde que o a seja diferente de zero. E por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, 0 vezes x quadrado dá zero. Some o termo x quadrado. Ela continua sendo equação? Sim, continua tendo variável sinal de igualdade. Só que ela cai para o primeiro grau, dependendo do valor do b. Para não sumir o termo x quadrado, que caracteriza ser do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Como é que você resolve a equação do segundo grau? Eu vou te dar duas possibilidades. A primeira possibilidade é aquela famosa fórmula de Bhaskara, ou seja, x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo dividido por 2a. Quem é esse delta? Esse delta é um discriminante. Ele é dado por b quadrado menos 4ac. E aqui, eu acho que é o ponto mais importante dessa aula, que eu queria chamar mais a sua atenção. Eu falei agora há pouco, e insisto, que o grau da equação determina a quantidade de raízes. Se é uma equação do segundo grau, ela terá duas raízes. E aí eu pergunto para vocês, sempre vão ser duas? Sempre eu vou ter duas? Sempre. Sem exceção. O grau da equação determina a quantidade de raízes. Se a equação é do primeiro grau, uma raiz só. Se a equação é do segundo grau, duas raízes. Se a equação é do oitavo grau, 8 raízes. O detalhe na equação do segundo grau é que esse discriminante delta, ele vai identificar para nós o tipo da raiz. Então entenda, a quantidade de raízes, quem determina é o grau. Mas o tipo, do que jeito elas vão ser, quem determina é esse delta. Se esse discriminante delta, o tal de b quadrado menos 4ac, for um valor positivo maior que zero, então você terá duas raízes reais diferentes, distintas. Se esse delta for nulo, igual a zero, então você terá duas raízes reais, só que iguais, coincidentes. E se esse delta for negativo,
menor que zero, você vai ter duas raízes. Só que aí elas não são reais. São chamadas de complexas ou imaginárias. Observe, são sempre duas. Delta positivo maior que zero, duas reais e diferentes. Delta nulo igual a zero, duas reais iguais. Delta negativo menor que zero, duas que não são reais, chamadas de complexas ou imaginárias. Por exemplo, se tivermos que x² menos 6x mais 8 igual a zero, caracterizando para nós uma função, uma equação do segundo grau. Então, identifique aqui quem são os coeficientes A, B e C. E de início, calcule o discriminante delta, b² menos 4ac. Nesse caso, nessa situação, o A, o coeficiente do x² é 1. O B, o coeficiente de x é menos 6. O C, o coeficiente do termo independente é 8. O discriminante delta, b² menos 6² 36, menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes A, 4 vezes 1, 4. Vezes o C, que é 8, 32. E você terá um delta igual a 4. Observe, a equação é do segundo grau. Então você tem duas raízes. E como deu um delta 4, deu um delta maior que zero, um delta positivo, eu já sei que essas duas raízes serão reais e diferentes. Para obtê-las, formulinha de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo dividido por 2 vezes a. Menos b, que é menos 6, mais 6, mais ou menos. A raiz quadrada do delta, que deu 4, vale 2, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. E daqui saem as raízes. E daqui saem x' e x duas linhas. 6 menos 2 dá 4, divide por 2 dá 2. 6 mais 2 dá 8, divide por 2 dá 4. E aqui então nós temos as raízes da equação. Então, observe, a equação do primeiro grau, uma única raiz. A equação do segundo grau, com duas raízes. E, sendo o delta positivo, eu já sabia que as duas raízes seriam reais e diferentes. Mas agora há pouco eu dizia, não sei se você percebeu, que eu te daria duas opções. A primeira é a utilização da fórmula de Bhaskara. A segunda é a que chamamos de soma e produto. A soma das raízes, x' mais x duas linhas, tem que dar o b com sinal trocado dividido pelo a. E o produto das raízes, o que seria x' vezes x duas linhas, o termo independente c sobre a. Faça um favor, vamos voltar à equação inicial. x² menos 6x mais 8. A soma das raízes, o b com sinal trocado dividido pelo a. O b é menos 6. Troca de sinal, mais 6. Divide pelo a, que dá 1. Então a soma tem que dar 6. Já o produto, resultado de uma multiplicação, tem que ser o termo independente, nesse caso 8, dividido pelo a, que é 1. 8 por 1, 8. Então, em vez de fazer pela fórmula de Bhaskara, você pode parar um pouquinho, só que aí tem que pensar em dois números, dois valores, duas raízes, que somadas dá 6 e multiplicadas dá 8. Você poderia pensar assim, somadas dá 6, 1 e 5. Se eu somar 1 mais 5, dá 6. Só que se eu multiplicar, não dá 8. 1 vezes 5 dá 5. Ao mesmo tempo que eu tenho que somar e dar 6, eu tenho que multiplicar e dar 8. Por isso que as raízes são 2 e 4. Porque se eu somo 2 mais 4, dá 6. E se eu multiplico 2 vezes 4, o produto é 8. Já por soma e produto,
Ele é um pouco mais rápido, mas exige um cálculo mental também rápido na mesma proporção. As opções, o normalzão é ir para a Bhaskara. Eu digo que somiproduto é bom? É. É rápido? Sim. Quando você bate o olho e encontra. Tem gente que fica procurando por somiproduto e gastaria mais tempo se tivesse aplicado a fórmula de Bhaskara. Então saiba de somiproduto, mas desde que você bata o olho e encontre as raízes da equação. Se não, vai para o nosso tio Bhaskara, que ele rapidinho também resolve para você. Perfeito? Fechamos assim a aula 9. Estamos a uma aula do encerramento do capítulo 1. Daqui a pouco, espera um pouquinho, enquanto isso, faz as 10 questões dessa aula.